Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje vamos falar de Smart Cities, ou seja, de cidades inteligentes e Portugal coeso. Permitam-me agradecer ao Miguel Castro Neto, que é coordenador da secção de infraestruturas do SEN, ter organizado este webinar, e agradecer a presença do Miguel Eiras Antunes, do António Almeida Henriques, nosso autarca de Viseu, e da Cláudia Monteiro de Aguiar, nossa eurodeputada em Bruxelas. Queria também dizer àqueles que nos estão a assistir e agradecer mais uma vez a vossa presença. Quarta-feira às 14h30 o CERN tem uma conferência sobre o seu programa estratégico e dos fundos europeus, que foi apresentado no dia 5 de outubro. Essa conferência é em Lisboa. Eu farei a abertura com a apresentação do programa, tal como no dia 5 de outubro, e depois teremos uma mesa redonda com 4 participantes. A professora Helena Freitas, o Jorge Black, o Rui Paiva e o professor Nuno Fernandes. Infelizmente, as normas sanitárias impedem que, para além dos oradores e da comunicação social, haja mais público presente. Apesar do espaço onde vamos estar ser um espaço grande, optámos por não ter a presença de público, mas convido todos, quarta-feira às 14h30, a assistir à conferência sobre o nosso programa estratégico e dos fundos europeus, entre as 14h30 e as 16h30 da tarde, na quarta-feira. Na quinta-feira teremos também mais um webinar, este sobre as eleições americanas. Os anfitriões serão o Tiago Moreira de Sá, que é o coordenador da secção dos negócios estrangeiros do SEN, e a Diana Solar, que é a vice-coordenadora, e teremos um convidado único, que é o Dr. Paulo Portas. Mais uma vez, muito obrigado ao Miguel Castro Neto pela organização deste webinar, obrigado aos 3 oradores. Eu, como de costume, nos webinars em que não participo, vou sair, agradeço-vos mais uma vez e vou assistir pelo Facebook. Desejo-vos um bom debate e, Miguel Castro Neto, passo-te a palavra. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Joaquim Sarmento. Boa noite a todos, a quem nos está a acompanhar. É um grato prazer, enquanto coordenador da secção Infraestruturas e Obras Públicas, poder organizar este webinar e contar aqui assim com a participação de 3 pessoas que é incontestável, têm aqui assim um importante contributo a dar nesta ideia de cidades inteligentes e Portugal coeso. Nós temos connosco o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e onde coordena a secção Municípios Cidades Inteligentes, o meu querido amigo António Almeida Henriques, que tem um currículo, um conhecimento do país e uma experiência e uma visão sobre o potencial que as cidades inteligentes podem ter para a construção desta coesão. Temos connosco também Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada do PSD, mas fazendo parte do grupo do Partido Popular Europeu, que tem vindo ao longo dos tempos não apenas a defender esta coesão territorial, olhando para a questão das regiões ultraperiféricas, mas também com um especial foco na questão do turismo sustentável e inteligente, que hoje em dia é vital para a recuperação económica do país. E por último, mas não menos importante, temos connosco Miguel Eiras Antunes, que é de facto hoje o líder global da área de Smart City, Smart Nation e Local Government da Deloitte. E, portanto, eu julgo que temos aqui hoje a oportunidade, com estes 3 contributos, conseguirmos de facto estabelecer uma visão do que pode ser um país diferente, do que pode ser uma estratégia para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e resiliente do nosso país, olhando para as cidades como protagonistas deste processo e olhando para as cidades e vilas do país no seu todo. Portugal, com a sua dimensão, já deveria há muito ter ultrapassado as debilidades que tem na acessibilidade física, de interligação das várias cidades e vilas. Mais importante e hoje especialmente relevante, o contexto da acessibilidade digital, a garantia de que nós conseguimos ter acesso aos serviços públicos de interesse geral, independentemente do local onde nós vivemos, trabalhamos ou visitamos, tirando partido desta possibilidade de combinação
da acessibilidade física e da acessibilidade digital, e uma última nota que é transversal a todo este processo, que é o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, o acesso aos dados que permitem planear, permitem gerir, permite construir políticas públicas alicerçadas em factos, na monitorização da sua execução e na avaliação dos seus resultados. Hoje não me cabe a mim prosseguir esta intervenção. Nós temos de facto connosco 3 protagonistas que eu acredito têm uma visão muito válida e também uma ambição para um Portugal diferente, mais coeso, sustentável e inteligente. E eu passava de imediato a palavra ao meu querido amigo António Almeida Henriques para fazer a primeira intervenção de abertura, de enquadramento do tema e de quais é que vê que são os desafios que efetivamente hoje nós enfrentamos e quais é que deveriam, face a esses desafios, ser as prioridades e, digamos assim, uma ambição para o país. António, the floor is yours. Antes de mais, boa noite, um abraço a todos aqueles que nos estão a acompanhar, mas um abraço muito especial para o Miguel Castro Neto, também para o Miguel Leiras Antunes e para a Cláudia Monteiro da Guiar, e um abraço também para o Joaquim Sarmento, que fez esta breve introdução, e dizer que de facto há 5 anos que em parceria com o Miguel Castro Neto temos vindo a abordar esta temática no Tour das Smart Cities, organizado entre a Nova e a ANP, e a sua secção das cidades inteligentes, e começámos por abordar muito isto na perspectiva da indústria, depois introduzimos muito o componente do território, depois o sistema científico-tecnológico e no último ano abordámos a cidade como plataforma, e nem nos passava pela cabeça, ao fazermos este percurso de 4 anos, que neste 5º ano iríamos assim, ser apanhados numa situação tão complexa quanto esta da pandemia que nós vivemos, e que iríamos até, em alguns casos, ter razão antes do tempo, e que, afinal de contas, temos que acelerar este processo de introdução da inteligência urbana nos territórios e nas cidades, e ao longo destes últimos 7 meses, eles demonstraram, pelas diferentes vicissitudes, como as desigualdades se agravam quando os municípios e os territórios não estão preparados tecnologicamente para responder nos diferentes domínios, seja, por exemplo, na área da proteção civil, que é hoje uma vertente extremamente importante, no acesso à educação, quando estivermos confinados, e não sabemos se não voltaremos outra vez a ter uma situação dessas de confinamento dos jovens em casa e as assimetrias que isto provoca, no apoio social, cada vez mais premente, e aliás sinto nestas últimas semanas um crescimento acelerado da necessidade de apoio social a alguns segmentos da população, ou mesmo saber quem é quem nas instituições sociais, ter um bocadinho a lógica de onde é que estão os nossos idosos mais isolados, no domínio da mobilidade, com os vários momentos por onde passamos já ao longo destes 7 meses, na recolha dos resíduos sólidos urbanos, até nas centenas, milhares de pessoas que estão confinadas em suas casas, na relação com os cidadãos, e portanto a conclusão é que de facto há muito para fazer e há territórios que estão melhor preparados do que outros. Portanto, aqui a primeira conclusão que eu gostava de tirar é que nunca o conceito da inteligência urbana, da inteligência dos territórios, foi tão importante para perspectivarmos, digamos, com o futuro próximo. Estou convicto que o salto tecnológico que seria dado em 10 anos encolheu para 2 ou 3, porque estes últimos meses são prova do que afirmo as autarquias, os territórios, que não apanharem este comboio podem ficar irremediavelmente para trás. E acho que é importante neste enquadramento que pretendo fazer, referir alguns dados que às vezes nos esquecemos e que são muito relevantes. É que, de facto, cerca de 70% da população residente no continente está hoje na faixa costeira, que são cerca de 50 km, o que nos dá uma densidade populacional média a rondar os 350 habitantes por quilómetro quadrado. A verdade é que a densidade populacional média do interior é hoje de 90 habitantes por quilómetro quadrado. No decurso do século XXI, a população residente no continente diminuiu em 0,5%. Todavia, nas NUTS 3 do interior, há diminuições acima dos 10%. E na área metropolitana de Lisboa cresceu 5,7%. Por outro lado, se considerarmos o índice de poder de compra, de 100 para o continente, o interior apenas atinge o valor de 75, mas a área metropolitana de Lisboa ultrapassa os 125 e tem vindo a crescer.
Se formos depois para os índices de expressão do PIB, que revelam processos de divergência ao nível das NUTS 2 e das NUTS 3, e as regiões de convergência do continente pioraram a posição inicial. Se formos para outros indicadores, designadamente as condições demográficas, económicas, sociais, agravadas agora com a pandemia, a verdade é que as assimetrias são de facto muito grandes para um país tão pequeno como aquele que nós temos. E a questão é, como é que Portugal pode combater esta falta de coesão territorial e perguntar se Portugal não poderá desenvolver, se poderá continuar a ter este desenvolvimento na base de desigualdades tão gritantes. Porque estas desigualdades, quando assumem proporções desta natureza, são elas próprias um sério obstáculo ao desenvolvimento, à consagração do princípio constitucional da igualdade de oportunidades e também à justiça social. E o desafio que se nos coloca é, de facto, promover uma política de desenvolvimento regional que não tem sido de todo desenvolvida nos últimos 5 anos por este governo, independentemente da criação do Ministério para a Coesão, ou mesmo de múltiplas atitudes de que iríamos mudar as coisas. Eu diria que os problemas destes territórios, que são tendencialmente despovoados, são envelhecidos, crescentemente despidos de atividade económica, como aquele em que me encontro, mesmo Viseu, que é hoje visto como um farol no interior do país, porque é no fundo a única cidade, o único concelho que tem sabido resistir a este despovoamento, não deixa de ter uma realidade perfeitamente assimétrica. Porque se formos para o norte do concelho temos 6 freguesias profundamente, digamos que de muito baixa densidade, depois temos cerca de 4 freguesias de média densidade, mas depois só praticamente o sul do concelho é que está hoje ao nível de índices de desenvolvimento que não estão nada de acordo com aquilo que enfim, que é o total do interior do país. Aliás, um dado interessante é que nós conseguimos inverter a tendência de perda de população, que vinha desde 2010, em 2018 Viseu volta outra vez a crescer população e cresce entre saldo migratório e saldo demográfico quase 700 pessoas. Mas a verdade é que não deixa de ser uma anormalidade dentro do país e se nós olharmos, e está aqui a nossa deputada europeia, que nos últimos anos foram investidos mais de 102 mil milhões de euros de fundos comunitários no país, como é que ainda podemos estar perante uma situação enfim, de uma tão falta de coesão no país. E aquilo que eu gostava de dizer é que sem uma visão do território, corre-se o risco das novas medidas, por exemplo, estas medidas que agora têm vindo a ser anunciadas pelo Governo, para a recuperação de uma perspectiva mais de coesão, eu acho que podem, pelo contrário, conduzir a assimetrias regionais e a desigualdades sociais que podem, de facto, vir ainda a agravar mais as situações. E se olharmos para este plano de recuperação e resiliência, eu pergunto, se ele efetivamente vier a ser implantado, onde é que a esmagadora maioria dos 15 mil milhões de euros vão ser implantados? E vamos chegar à conclusão, invariavelmente, que eles vão estar, é quase uma disputa entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e eu pergunto se a recuperação económica que o país precisa não é em todo o território. Se não podemos aproveitar este período para introduzir alguma coesão nos territórios. Eu diria que não é com eleições, entre aspas, para as CCCDRs que se vai combater estas assimetrias existentes. E aquilo que eu entendo é que, de facto, nós temos que partir para mudanças também de paradigma. Por um lado, temos que promover esta verdadeira coesão territorial, mas que, por um lado, tentarmos responder a estas mudanças que a própria pandemia veio a agravar e que veio trazer mais ao de cima. E a única certeza que temos relativamente ao futuro é que não há certeza nenhuma. E também que esta crise que estamos a atravessar é uma crise diferente de todas aquelas que conhecemos e vivemos recentemente, portanto, o que faz com que a equação ainda seja mais complexa. E também, nos últimos anos, acentuaram-se as tendências que se vão manter, isto é, cada vez mais nos diferentes territórios nós temos de ter políticas para lutar contra as situações das alterações climáticas, uma aposta na sustentabilidade e nas energias limpas, a segurança vai ganhar certamente peso acrescido nas cidades, ainda com um conceito mais alargado, não limitado à delinquência, à criminalidade e à insegurança, mas agora também alargado aos temas da saúde, da alimentação e também da cibersegurança.
as pessoas, as famílias, as empresas foram obrigadas a incorporar e dotar-se de capacidade de mobilidade através da tecnologia. De facto, a tecnologia que as pessoas até achavam que afastavam as pessoas, hoje chega-se à conclusão que afinal é indispensável, e para ser possível continuar com a atividade a partir de casa, manter relações comerciais, manter até relações interpessoais, a tecnologia foi de facto decisiva, mas também trouxe ao de cima, ou pôs a nu, uma grande debilidade do país, que é a grande divergência de cobertura do país do ponto de vista quer da rede digital, quer mesmo ao nível da fibra óptica, do 3G, porque quando nós já estamos a falar de 5G, há uma boa parcela dos territórios que ainda nem 3G têm. E quando falamos de cobertura digital, ainda mais as situações se agravam. Vimos algumas imagens de alguns professores para darem aulas, quando foi da fase do confinamento, tinham que ir para cima, andar 20, 30 km para encontrar cobertura. Num território como o meu, com 507 km quadrados, a verdade é que mais de um terço do território continua ainda sem cobertura. E, portanto, eu diria que da mesma forma que a eletricidade, logo a seguir ao 25 de Abril, foi uma grande conquista e foi disseminada, chegando a todos os lares, nós também temos de ser capazes, e acho que esse também deve ser um desígnio do PSD, a que se faça chegar a cobertura digital a todo o país. Até porque descobrimos que de facto o país é muito assimétrico. Por outro lado, também descobrimos que o país é muito vulnerável no segmento populacional, e até com a esperança de vida que hoje temos, no segmento populacional com mais de 70 anos. E os riscos dos atuais lares com grandes dimensões também provou que não são o mais adequado. Digamos que foi aberto o debate sobre a dignidade da nossa fase mais terminal da vida. E também no atual contexto de crise, o desemprego associa-se à queda do consumo e ao encerramento em cadeia das empresas, isto seguramente que vai agravar nos próximos tempos. Em contrapartida, o teletrabalho ganhou um impulso completamente inimaginável apenas há alguns meses atrás. E esta mudança, diria que abre aqui perspectivas para estes territórios de mais baixa densidade, numa economia do conhecimento e fortemente terciária e digitalizada. E as medidas clássicas para a resposta a estas conjunturas de crise económica e financeira não serão seguramente as mesmas que teremos que ter hoje. E a configuração dos instrumentos de resposta setorial à presente crise não poderá ignorar a visão dos territórios, sob pena de a crise e a resposta a esta acentuar ainda mais as assimetrias regionais e a concentração da riqueza nas regiões mais desenvolvidas. E, portanto, os cidadãos, diria que esperam, por um lado, dos municípios, que são os agentes de maior proximidade no território, uma iniciativa diferente, de maior proximidade na governação, mas também nas respostas, mas sobretudo também esperam da parte do governo políticas que efetivamente aproveitem até esta situação de conjuntura muito negativa que estamos a atravessar para poder também não só relançar a economia, mas também trabalhar do ponto de vista da coesão. E, portanto, a política urbana, um pouco já para concluir, para depois, a seguir, podermos ir para as outras intervenções e poder depois entrar no debate, eu diria que a política urbana, ou a política do território, numa lógica mais geral, assume-se hoje como uma das principais respostas da política de coesão ao desenvolvimento harmonioso dos territórios europeus. Não pode, todavia, ser perspectivada como uma política orientada apenas para as grandes metrópoles e para as áreas metropolitanas. Eu diria que o estímulo ao sistema urbano dos territórios de baixa densidade populacional, através da criação de uma rede coesa e articulada de cidades pequenas e intermédias, que apesar de marginais relativamente às principais áreas metropolitanas, constitui de facto uma malha vital que confere resiliência e ao mesmo tempo dinâmica económica e social aos territórios. E, portanto, o reforço das cidades e vilas, do meu ponto de vista, é hoje a condição fundamental para reequilibrar as regiões e travar o esvaziamento populacional de parcelas cada vez maiores e mais extensas do território. E vão estar na linha da frente do combate à exclusão social, que predominantemente ocorre nos centros urbanos. E aqui as tecnologias digitais, especialmente a inteligência artificial, vão ajudar seguramente a transformar também estes territórios. E estou crente que as velocidades vão ser de facto muito, muito elevadas. Estas tecnologias que mudaram os nossos modos de comunicar, de viver e de trabalhar, estou certo que devidamente incrementadas também podem ajudar a desenvolver ainda mais a nossa sociedade e a esbater estas simetrias. Eu diria que nesta fase
nós temos que olhar para os territórios e, ao mesmo tempo, olhar para as autarquias como duas coisas que se interpenetram e diria que as políticas e os apoios comunitários deverão estar ao serviço de uma lógica daquilo que nós temos apelidado como as autarquias 4.0. Obviamente não podemos esquecer prioridades que ainda existem, de primeira geração, designadamente está por concluir a cobertura dos territórios do ponto de vista do ciclo da água. É preciso ainda continuar a melhorar a rede de escolas, é preciso continuar a melhorar a rede viária, mas a rede ferroviária seguramente, mas penso que mais do que tudo, hoje, se não tivermos uma boa cobertura digital e se não tivermos políticas inteligentes que, por um lado, permitam, por exemplo, a uma autarquia ter uma resposta adequada para o sistema escolar que tem no seu território, ou ter uma resposta adequada para responder aos diferentes segmentos das necessidades na vertente social, ou ter uma nova perspectiva no âmbito da governação, aquela governação que está mais próxima das pessoas e que não põe o cidadão na base, mas põe o cidadão no topo como um co-decisor da própria autarquia do ponto de vista das políticas e também na forma como se põe ao serviço a desmaterialização de todos os processos que a autarquia tem que dar. A própria mobilidade, o novo conceito de mobilidade que hoje temos que ter, pensando nestes territórios de baixa densidade com uma lógica de transporte a pedido, eu diria que em quase todos os setores da governação de proximidade nós temos que dar o salto. E esse salto terá que significar melhor vida para os nossos concidadãos, uma política de governação das cidades, sobretudo destas cidades âncora, para os territórios em que estão inseridos, obviamente que não utilizando a tecnologia como um fim, mas sim como um meio, porque a tecnologia deve ser sempre usada como um meio para, por um lado, melhor governar os territórios, mas também para tornar a vida das pessoas mais fácil e, em última análise, para tornar as pessoas mais felizes. Portanto, eu penso que estas serão áreas em que o PSD, até como um partido humanista que é, como um partido que sempre esteve próximo, ainda agora, recentemente, com este resultado que tivemos nos Açores, o PSD é o partido das autonomias. O PSD sempre foi o partido dos territórios, da proximidade. E, portanto, também ele deve ser o partido que deve, enfim, e o Miguel Castro Neto estar na posição em que está no CEN, dar-nos algumas garantias de que efetivamente estas questões que hoje são fundamentais não deixarão de ser colocadas na primeira linha e o PSD conseguir, através das suas propostas, contribuir para este salto acelerado que temos que dar, aquela questão que eu referia no início, o salto que era para dar em 10 anos, seguramente vai se encurtar para 2 ou 3. Mas obviamente para este salto ser dado é muito importante que as políticas públicas o induzam e também que os meios financeiros disponibilizados, seja através desta ajuda do PRR, seja através do final deste quadro comunitário de apoio, seja através do próximo quadro comunitário de apoio, do 2030, eles têm que estar bastante virados para políticas integradas de desenvolvimento territorial e obviamente que já estamos a começar mal, porque quando olhamos para o PRR e o vemos centrados à volta outra vez das grandes obras, do metro de Lisboa e Porto, das linhas ferroviárias, e não é isso que vai seguramente trazer resiliência ao país e desenvolvimento harmonioso do contexto do país. Portanto, acho que, para já, o sinal que foi dado pelo Governo não é um sinal favorável e por outro lado, por exemplo, na área da mobilidade, quando nós vemos que o Governo anuncia 94 milhões de euros, dos quais 90 são para as 2 áreas metropolitanas, eu pergunto onde é que está a visão do território. Portanto, eu acho que este Governo fala muito do território, mas depois as políticas estão muito longe daquilo que nós esperamos. Portanto, esta era para já o contributo que eu gostava de dar nesta fase inicial do nosso debate. Muito obrigado, António, pelo excelente enquadramento, como nós tínhamos a certeza que iria acontecer, e deixar aqui o desafio para as intervenções seguintes e para o debate, que poderão colocar questões através do Facebook nas mensagens. Eu deixava só daqui 2 notas antes de passar a palavra à Cláudia Monteiro de Aguiar, que eu acho que são muito relevantes. A primeira é a nossa visão, a nossa ambição de que o desenvolvimento do país tem que ser feito de forma inclusiva, envolvendo todas as cidades e vilas e não nesta lógica que temos assistido de depositar a maior parte do investimento nas áreas metropolitanas. Até porque há aqui uma coincidência, feliz ou infeliz, mas que é um facto, que houve uma profundíssima e acelerada transformação digital, em que de repente o teletrabalho, o teleensino, os teleserviços passaram a ser possíveis e serem uma realidade.
Portanto, não é uma fatalidade que teremos todos que viver nas áreas metropolitanas para poder trabalhar e ter qualidade de vida. E, portanto, face à dimensão do país, as cidades e vilas do nosso país, se houver acessibilidade física e digital, podem efetivamente ser polos de desenvolvimento e nós conseguimos todos juntos fazer esta viagem que temos que fazer o mais depressa possível. E deixava só uma segunda nota para algo que também foi referido pelo Dr. Almeida Henriques, que foi do conhecimento que os autarcas têm do território que governam. Se há algo que hoje custa um bocadinho a compreender, é como é tomada uma decisão que é, este fim de semana, não há deslocações entre concelhos em todo o país. Como se nós não conseguíssemos saber quais é que são os locais onde efetivamente há problemas e tomar decisões que têm uma granularidade territorial que nós podemos suportar no conhecimento que temos da mesma. E hoje assistimos a decisões que são completamente alheias ao conhecimento da realidade. E muitas vezes os autarcas podiam perfeitamente, sabem o que é que está a acontecer no território e podiam ser atores deste processo. Bom, eu vou concluir por aqui e passar a palavra à Cláudia Monteiro de Arregar, até porque também há aqui assim, um aspecto muito importante, que eu julgo que a Cláudia nos pode ajudar, a fazer esta ponte também com a política europeia. Se efetivamente o que nós estamos a ouvir dizer que vai acontecer no país também está em linha com efetivamente o que a nível europeu se está à espera, que é um bocadinho de transformação da economia e de construção de um outro modelo de desenvolvimento económico. E eu não tenho a certeza que se o que nós estamos a colocar em cima da mesa não continua a ser mais do mesmo e não algo que efetivamente vai resolver os nossos problemas hoje e no futuro. Cláudia. Muito obrigada, cumprimentar todos e dizer que é um gosto estar aqui a discutir um tema tão atual e pertinente e ao encontro daquilo também que o PSD tem defendido em termos europeus estas questões. Eu gostava de ligar aquilo que tinha aqui programado para partilhar convosco, aquilo que o Almeida Henriques também mencionou do ponto de vista da União Europeia, dos montantes que falamos desta bazuca que vem da Europa para apoiar os Estados-membros num momento difícil das várias economias europeias, mas com particular ênfase nesta crise pandémica que está a assolar o mundo, e elencar isso com o facto de nós não podermos estar só à espera desse montante da União Europeia, porque segundo aquilo que nós temos conhecimento, este montante não chegará até ao final deste ano, portanto prevê-se que seja no primeiro trimestre do próximo ano, se as coisas correrem bem, porque, como é do vosso conhecimento, esta decisão ainda tem de chegar agora às assembleias dos vários Estados-membros para efetivamente fazer validar estes montantes que foram definidos. Portanto, aquilo que no momento presente seria necessário de ajuda na liquidez das empresas para que possam sobreviver perante esta crise, nós temos de estar cientes e aí o Governo deve também ter orientações claras para apoiar todo o tecido empresarial até o final deste ano, porque este montante, como foi referido, vai levar algum tempo até chegar às nossas economias, ao dia-a-dia, que os cidadãos tenham essa percepção. Eu gostava de dizer que, daquilo também que foi mencionado, o PSD, pelo menos há 5 anos esta parte, tem defendido em matérias europeias estas temáticas que têm a ver com a inteligência artificial, com a mobilidade inteligente e sustentável, com o facto de haver uma necessidade de apoiarmos as organizações naquilo que tem a ver com a inovação e a digitalização e, portanto, todas as programas e as linhas de apoio existentes, o PSD tem sempre tentado alocar o máximo de responsabilidade e de alinhamento a estas questões. E falando em inovação e digitalização,
eu penso que aquilo que nós assistimos aos dias de hoje é que a nossa percepção, a percepção que as organizações tinham, sejam públicas ou privadas, é que estavam minimamente preparadas em termos de inovação e digitalização. Ora, aquilo que esta pandemia também nos trouxe foi entender que se calhar estas organizações não estavam assim tão bem preparadas, porque o ser digital não significa apenas que uma organização tenha um site, que tenha uma aplicação móvel que possa partilhar alguns dados. Portanto, a digitalização e a inovação das organizações vai muito além daquilo que era a percepção tida até hoje. E, portanto, todo este manancial que existe em torno do que é a era digital, a era da inovação, está alinhado com as Smart Destinations, as Smart Cities, que não se encerram apenas nesta definição. Nós, aos dias de hoje, e falando agora um pouco daquilo que deve ser a coesão territorial, nós temos de fazer chegar estas definições a algo mais abrangente. E eu diria que algo mais abrangente seria levar estas cidades inteligentes e destinos inteligentes a aldeias inteligentes, a ilhas inteligentes. E, portanto, tratar o território como um todo do ponto de vista da inovação, da tecnologia e criar, acima de tudo, as infraestruturas necessárias para que isto possa acontecer do ponto de vista do cidadão, mas também do ponto de vista empresarial. E aqui também foi referenciado o facto de, ainda aos dias de hoje, em Portugal, e sabemos e bem que é uma verdade, existem regiões em que esta cobertura digital, esta acessibilidade digital ainda não é uma realidade. E, portanto, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade ou das comunidades, como também da captação de investimento para estas áreas ou da atratividade das empresas, nós precisamos que esta cobertura digital faça sentido e exista no território por um todo. Portanto, este deve ser também um dos caminhos a seguir. E eu elencaria todas estas questões a algo que me parece, e o PSD também tem defendido em sede europeia, um setor, uma indústria que é fundamental e que é capaz de aglomerar todas estas matérias, que tem que ver com o turismo. Quando falamos em coesão territorial, quando falamos em desenvolvimento de áreas menos desenvolvidas, mais remotas, quando falamos em novas oportunidades que podem surgir desta crise, porque todas as crises trazem novas oportunidades, nós podemos encontrar na indústria do turismo um elemento-chave que consiga agregar todos estes caminhos, todas estas orientações de desenvolvimento económico e social. E, portanto, quando falamos também em resiliência, que outro setor, que não este, que já demonstrou em crises passadas e não há muito tempo, que foi o setor resiliente e que soube encontrar estas oportunidades de criar novos postos de trabalho, de desenvolver mais e melhor as regiões menos desenvolvidas e o potencial enorme que ainda tem de futuro no que tem que ver com estas cidades, destinos, aldeias e ilhas inteligentes. Por isso é que nós achamos também que quando foi solicitado pela Comissão Europeia que os Estados-membros contemplassem nos seus planos de desenvolvimento para entregar à Comissão Europeia, o PSD foi bem claro nesta situação e pediu que todos os Estados-membros, nomeadamente aqueles cujo o peso do PIB
está muito alicerçado na indústria do turismo, fizessem integrar este setor nesses planos que foram até há bem pouco tempo entregues para definir os montantes e as áreas prioritárias para que a Comissão Europeia conhecesse. O que é que eu julgo aqui? Que Portugal teria aqui uma oportunidade única de conseguir colocar o turismo como prioridade e alicerçar toda ou parte deste montante, desta verba europeia encaminhada para este setor. Em termos de ultraperiferia, eu não queria falar apenas na ultraperiferia como um todo. Se calhar dar aqui o caso particular, e se calhar já notaram também pelo sotaque, eu sou madeirense, gostava de dar o exemplo aqui de duas questões que estão, a meu ver, alinhadas. O facto de falarmos de destinos inteligentes tem também que ver com o fator segurança. E aos dias de hoje, e perante esta pandemia, eu julgo que aquilo que a região autónoma da Madeira fez e o governo regional, em termos de análise de dados, proteção da entrada dos cidadãos ou dos turistas através de um protocolo de testagem, que, diga-se de passagem, pedimos também que fosse implementado, e aí o PSD pediu na União Europeia que a Comissão Europeia não fizesse apenas uma recomendação, fizesse algo mais definitivo em termos de testagem, porque sabemos que não é uma solução, mas acaba por minimizar o risco e, portanto, aquilo que a Madeira fez em termos de testagem é também um fator de segurança e que pode muito ser melhorado no futuro se utilizarmos as tecnologias, o tratamento de dados e que estes estejam ao dispor de uma região e de um destino que se quer também inteligente desse ponto de vista. Aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que quer a Madeira, os Açores, a Martinica, a Guadalupe, enquanto regiões ultraperiféricas, podem e devem servir como projetos piloto. As chamadas ilhas inteligentes, e aí os espanhóis levam-nos alguns anos de avanço nestas matérias, nós podemos também olhar para as nossas regiões, para os nossos territórios insulares e fazer destes projetos piloto no âmbito das novas tecnologias, da digitalização, de uma melhor comunicação entre cidadãos e as autarquias, de implementação de infraestruturas, como é o caso da mobilidade inteligente, porque a mobilidade está intrinsecamente ligada ao turismo e ao desenvolvimento das cidades e das regiões e, portanto, todas estas matérias que são passíveis de ter apoio da União Europeia para o desenvolvimento destas áreas devem ter nas ilhas, nas regiões ultraperiféricas, pontos fundamentais ou áreas fundamentais para criar estes projetos piloto para que depois possam servir de boas práticas a serem implementadas um pouco por toda a Europa. E, portanto, deste ponto de vista, fazia assim este enquadramento daquilo que é a percepção das organizações públicas e privadas perante esta pandemia, daquilo que pode ser a maior, o alargamento da definição do que é o turismo, do que são os destinos inteligentes e as cidades inteligentes, o tratamento de dados que é fundamental para a tomada de decisões e cada vez mais a utilização da Big Data, de toda esta informação é necessária e é preciso ser bem trabalhada para ajudar do ponto de vista da tomada de decisão e desenvolver ainda mais em termos europeus estratégias
dinâmicas que permitam desenvolver estas matérias, como foi falado da inteligência artificial e também, por exemplo, de uma matéria que o PSD esteve bastante envolvido, que foi o desenvolvimento da capital europeia do turismo inteligente. E, portanto, se potenciarmos também estas mais-valias para os vários Estados-membros e para as regiões, podemos estar aqui a elencar um conjunto de situações que levem aos decisores, sejam das organizações públicas ou privadas, a orientar melhor as suas decisões e programas para potenciar esta coesão territorial que pretendemos e o desenvolvimento como um todo dos vários países, e Portugal tem certamente um caminho muito longo pela frente nestas matérias. Eu sei que os que aqui estão presentes neste painel têm sido impulsionadores destes programas e destas matérias, mas do ponto de vista da tomada de decisão, quer do governo e depois também de quem está à frente das autarquias, é fundamental para que tenham uma visão proativa, uma visão de futuro que não dê resposta aos desafios do imediato, mas que consigam olhar um pouco mais à frente e que consigam potenciar as regiões, projetando nessas regiões aquele que eventualmente será a criação, por exemplo, de novos postos de trabalho ou da adaptação dos trabalhos já existentes para novas dinâmicas que vão surgir, que se calhar ainda nos são desconhecidas, mas que precisamos orientar a formação, a qualificação dos recursos humanos, dos cidadãos para estes novos desafios. Muito obrigado, Cláudia Monteiro de Aguiar, pela sua intervenção. Da sua intervenção destacava aqui assim um aspecto que referiu, que é a questão do tecido empresarial e o papel que o tecido empresarial tem que ter, não apenas de ser incluído nas preocupações da recuperação da economia, mas também por ser motor da construção desta nova realidade. E eu, enquanto estava a falar, lembrava-me das vezes que já ouvi António Almeida Henriques referir a forma como tem conseguido captar investimento e criar emprego em Viseu, e isso é vital para o território e só acontece se houver esta parceria entre o governo local, as empresas, a academia, para fazer este caminho. E nesse sentido eu passava a palavra a Miguel Aires Antunes, um bocadinho também vindo do mundo empresarial, eventualmente também com uma visão talvez mais pragmática de como é que nós podemos fazer isto acontecer. Quer dizer, estamos num momento de oportunidade e de viragem, os desafios são imensos, estamos numa situação crítica, como disse bem a Cláudia, se eventualmente desliza no tempo a chegada dos ditos fundos, nós vamos ver numa situação muito complicada e as decisões que nós temos que tomar deviam ser cuidadosamente planeadas e não fruto de decisões de uma visão de muito curto prazo. E nesse sentido, Miguel, em Portugal nós temos na Deloitte a sede global das Smart Cities e da Smart Nation e, portanto, há aqui de facto um know-how em Portugal que nós também podemos usar a nosso favor para ter aqui uma visão mais estratégica, mas, como eu disse, pragmática. Miguel, força. Sim, senhor. Antes de mais, agradeço obviamente o amável convite, cumprimento os meus colegas de painel, é um gosto para mim estar aqui. Eu se calhar focava a minha intervenção em 3 tópicos. Um é porque é que de facto este tema das cidades é cada vez mais importante, e eu tenho repetido de inúmeras vezes, incluindo aqui também com o Miguel Castro Neto, já temos, eu diria que até uma conversa bastante alinhada e muito objetiva relativamente a este aspecto. Porque é importante tornar as cidades ou as regiões ou os destinos mais inteligentes, sustentáveis e resilientes, mas vamos deixar pelo inteligente. Depois, e seria um bocadinho o primeiro tópico, um segundo tópico é como é que nós podemos fazer acontecer no nosso país, e eu penso que aquilo que nós temos que fazer no nosso país, em alguns casos, é muito parecido com o que os outros países podem fazer, mas nós temos aqui uma oportunidade adicional, que já lá podemos falar,
ver também qual é que é a oportunidade para Portugal e depois também partilhar, de acordo com algum research, o que é a nossa visão de alguns apoios que existem a nível internacional, alguns dos quais conhecerão tão bem como eu, mas eu penso que há de facto aqui uma oportunidade e não é só o plano de recuperação e resiliência, há outros mecanismos que eu penso que a gestão local pode aproveitar para, eu diria, fazer aqui um processo de aceleração ainda maior no sentido de tornar as nossas regiões e as nossas localidades, as nossas cidades mais inteligentes. Primeiro passo, porque é que as cidades são importantes? Porque 70% das pessoas vão viver em cidades muito em breve, portanto são importantes porque nós vivemos lá, ou vamos lá viver, cada vez mais. São importantes porque 80% do PIB global é originado em cidades, são importantes porque 75% das emissões de carbono têm origem nas cidades. E muitas vezes, mesmo quando se fala dos temas de sustentabilidade, as cidades cada vez mais estão no centro, mas nem sempre estão. Eu diria que o caminho é que estejam cada vez mais, eu vou falar um bocadinho sobre isso, mas nem sempre têm estado. E há um quarto aspecto porque as cidades são inteligentes, porque 95% dos casos de Covid foram nas cidades. Logo as cidades são claramente o centro de atuação e têm que ser o centro de atuação, mesmo que apoiadas pelo Governo Central, é no Governo local que está a atuação no contexto do Covid e obviamente aqueles que estão mais preparados também são mais resilientes. Porquê é que é importante torná-las mais inteligentes? Porque há estudos, e são estudos objetivos, que fazem uma correlação direta entre a felicidade das pessoas e a qualidade de vida das pessoas e o facto destas regiões ou destes ecossistemas urbanos terem mais tecnologia e serem mais inteligentes. É importante torná-los mais inteligentes porque há estudos também que há uma correlação direta entre o incremento do PIB de um determinado ecossistema urbano e a implementação de tecnologia, desde que seja bem direcionada. É importante torná-las mais inteligentes porque também há estudos recentes que registram que implementando tecnologia, e depois isto é muito relacionado principalmente com transportes, edifícios e lixo, são as três grandes áreas de intervenção. Nós utilizando a tecnologia correta na área do edificado, na área dos transportes, na área do lixo, nós podemos cortar até 90% dos 75% de emissões de carbono que vêm das cidades, logo resolvendo o problema das emissões de carbono em talvez 60% ou 70%. Não há como querer países sustentáveis ou querer Europas sustentáveis sem atuar de forma muito mais direcionada nas cidades. O que é que eu penso que deve ser feito e que nem sempre tem sido feito, apesar de existirem hoje excelentes exemplos também, já em Portugal. Viseu é um excelente exemplo, Cascais é um outro excelente exemplo. Eu penso que deve existir, e conforme foi referido também pela Cláudia Monteiro de Aguiar, é importante que a gestão autárquica pense de forma mais estratégica. É importante preparar planos 2030 para as autarquias. Obviamente, cada plano será diferente do outro, porque os cidadãos do meu contexto urbano são completamente diferentes do outro contexto urbano, a economia é diferente, o ambiente é diferente, mas eu tenho que fazer estes planos 2030 tendo em atenção o ecossistema que eu tenho e o que é que faz, de facto, que os meus cidadãos sejam mais felizes, as empresas, sejam elas quais foram, sejam economicamente mais viáveis e garantir que eu crie um ecossistema mais sustentável, no sentido de garantir que eu tenho um ecossistema urbano para as gerações vindouras e não só para mim, que estou cá hoje. Então, sempre uma primeira nota é garantir que fazemos uma gestão um pouco mais estratégica. Como eu digo, há bons exemplos, mas não há muitos. Há bons exemplos, mas não há muitos. E não é difícil fazer isto. Obviamente, garantir que este planeamento estratégico está alinhado também com os incentivos internacionais, estratégias internacionais. É importante, obviamente, se eu estiver a fazer um plano estratégico de um determinado município ou de uma determinada cidade, já agora vou ver o que é que está nos meus planos de recuperação e resiliência, vou ver o que é que está no Green Deal, para garantir que as políticas que eu defino são tão alinhadas quanto possível com os incentivos europeus. Eu estive agora envolvido num júri do iCapital Awards da Comissão Europeia, fui um dos membros do júri, e é de facto impressionante como há cidades que fazem toda a sua política e o alinhamento estratégico das suas políticas em função de tudo o que são os incentivos
que vêm da União Europeia. Não só, mas todas as estratégias são alinhadas e garantem uma maximização ao máximo de tudo o que são os apoios, obviamente também contribuindo para os seus cidadãos, para a economia, etc, etc. Portanto, é uma nota importante, é estratégia alinhada com temas internacionais. Garantir que também se definem medidas e que estas medidas são definidas tendem atenção àqueles 4 objetivos, que é qualidade de vida, resiliência, sustentabilidade ou economia. E assegurar que as medidas que eu defino têm um objetivo claro e que são mensuráveis, obviamente, no contexto destes impactos. Muitas vezes nós fazemos um conjunto de medidas porque há um determinado parceiro tecnológico que nos aparece uma ideia e nós tendemos a implementar, e nem sempre. Nós temos feito muitos pilotos em Portugal, e isto que eu estou a dizer não é em Portugal, a nível internacional acontece a mesma coisa. As cidades têm vindo a fazer muitos pilotos, mas nem sempre têm uma estratégia de como é que eu crio um real impacto com estas medidas que eu estou a tomar, quer nos meus cidadãos, nas minhas empresas ou no meu ambiente. Portanto, isso é algo que eu penso que é algo que tem que se fazer mais, e mais uma vez eu refiro, tem que se fazer mais, e Portugal já hoje há muito bons exemplos. E depois, obviamente, é preciso fazer um plano de ação e depois é preciso atuar nisso. E, obviamente, depois há temas relacionados com temos que ter estratégia de inteligência artificial, temos que ter o tema dos dados, é completamente essencial. É essencial conseguirmos fazer a correlação dos dados através de centros de comando, etc, etc. Isto eu diria que um pouco mais ao nível local. Eu penso que há uma segunda linha, que é nós temos que ter uma estratégia nacional para as cidades, e que hoje eu não tenho evidência que exista. Nós, se queremos ter um verdadeiro impacto, se queremos escalar soluções, se queremos ter impacto no país, temos que garantir que temos uma estratégia nacional. Nós não conseguimos atingir quaisquer objetivos de sustentabilidade em Portugal se houverem 3 ou 4 municípios que implementam políticas de sustentabilidade espetaculares e as outras dezenas ou centenas não o fizeram. O que vai acontecer é que vamos ter um impacto parcelar e não temos, de facto, um impacto na nossa população. É nesse sentido, é essencial definir uma estratégia nacional, garantir que há uma governança clara e um alinhamento, e tem muito a ver com os temas de coesão que falaram, que há um alinhamento entre a estratégia nacional e as diversas regiões e depois naturalmente, as diferentes autarquias, atendendo à sua especificidade, e é um tema que eu penso que é muito relevante. Outro tema que nós temos é que flexibilizar a contratação pública, desde que seja com objetivos claros, mais uma vez, ou de aumento de qualidade de vida, ou resiliência, como por exemplo no caso do Covid houve uma grande flexibilização, ou de aumento do valor económico e da capacidade para as nossas empresas fazerem negócio e prosperarem, ou relacionada com o tema de sustentabilidade. A nossa contratação pública tem que ser flexibilizada desde que os objetivos sejam claros. Então é muito difícil. Uma das coisas que temos que fazer é ter muito mais parcerias público-privadas, tem que haver muito mais colaboração entre todos. E para isso ser possível, é essencial que haja mais flexibilização da contratação pública, obviamente com o devido escrutínio, e desde que os objetivos e os resultados a atingir sejam claros. Tem também que se pensar em novos modelos de financiamento. Obviamente a União Europeia é uma das fontes de financiamento. Há também fundos agora do World Bank em parceria com o BEI, especificamente para a sustentabilidade, mas é importante pensar como é que nós vamos pôr o setor privado no processo de financiamento, mas para o setor privado entrar, e eu venho de uma empresa privada, eu tenho que ter algum tipo de previsibilidade a prazo, no sentido de ter alguma rentabilidade do investimento que possa fazer numa fase inicial. Nem sempre é fácil, porque os mecanismos de contratação nem sempre o permitem. E outra nota ainda, que é mais endógena, que é importante que, a nível da gestão autárquica, se invista também em tecnologia e em digital. Ou seja, os orçamentos autárquicos têm que ter uma percentagem maior de digital. O que acontece até hoje, o investimento foi muito em infraestrutura, porque era isso de facto que tinha impacto nos cidadãos, e é isto que muitas vezes acaba por dar votos. No futuro, aquilo que vai dar votos vai ser também isso, mas as pessoas vão ter muito mais preocupação com a sua qualidade de vida, com a sustentabilidade do seu ambiente e com a resiliência. E se calhar, para conseguirmos os tais votos no futuro, vamos ter que investir em tecnologias e em temas relacionados com o digital. Outra nota ainda há uma oportunidade grande para Portugal, que eu também já tenho falado, que é o turismo, é claramente,
E o tema do turismo sustentável, nós os consultores usam sempre assim uns nomes. Nós chamamos, Portugal tem uma oportunidade que é o turismo S3, que é Smart, Sustainable and Safe. Portanto, e eu penso que nós podemos ter o Smart e dar a melhor experiência global ao turista, e aqui é mundial, não tenho nenhuma dúvida. Já hoje somos o maior destino do mundo no turismo, não há nenhuma razão para não termos a melhor experiência, e aqui devemos ambiciar global. Devemos ter os melhores centros de inovação à escala global, não há nenhuma razão para isso não acontecer. Temos aqui que trabalhar em duas áreas, que é dar evidência de sustentabilidade, porque é um tema relevante, e dar evidência de segurança, que é outro tema relevante. E há índices internacionais nos quais nós podemos trabalhar para posicionar os nossos destinos o mais para cima possível nesse índice internacional, porque acaba por dar boas percepções internacionais. E outra nota que eu acho que temos uma oportunidade enorme, e que o António Almeida Henriques falou, que é o tema do teletrabalho. Não há nenhuma, eu penso que foi o António ou foi o Miguel ou ambos, com o tema do teletrabalho não há nenhuma razão para o interior não atrair talento. Porquê? Porque este talento pode ter imensa qualidade de vida, desde que sejam pessoas que não gostem tanto de viver nas grandes metrópoles e querem ter uma qualidade de vida diferente. Não há nenhuma razão para não atrair mais talento para os nómadas, e não tem que ser os digital nómadas internacionais, podem ser os digital nómadas portugueses, que se calhar querem estar ou no Alentejo, ou ao Norte, ou onde quer que seja. E é uma oportunidade, e isto é uma oportunidade a nível nacional de, eu chamar-lhe a descentralização, não sei se é o nome correto, a descentralização de pessoas. Há uma oportunidade, eu penso que enorme para o nosso país, e para o nosso país de posicionamento internacional, que é conciliando o tema do turismo com, obviamente, a nossa qualidade de vida, etc. Nós temos o melhor destino do mundo, assim como já somos o melhor destino turístico do mundo, temos o melhor destino do mundo para trabalhar from. Nós podemos ser o work from Portugal, nós não podemos ser o melhor country to work in, podemos ser o melhor country to visit e podemos ser o melhor country to work from. Não há nenhum tema para os centros o super talento da Google dos Estados Unidos, não há nenhuma razão para não estar a trabalhar em Portugal para os Estados Unidos. Até porque eles hoje já não obrigam à presença física. Não há nenhuma razão para que os nossos filhos, quando acabam o curso, em vez de terem que ir para fora, se quiserem, claro que sim, mas alguns nem sequer gostariam de ir, porque é que eles não ficam cá a trabalhar para a Google e continuam a viajar e passam uma semana cá, ou duas cá, e depois vão e voltam, etc, etc. E eu penso que isto é uma oportunidade única, que eu ainda não vi escrita em lado nenhum, mas que não me canso de dizer, porque acho que é uma das maiores oportunidades que o nosso país pode ter neste contexto. E depois há um conjunto de políticas que eu poderei falar, não sei, Miguel, mas se preferes que eu se calhar agora pare e depois falo a seguir, que é os mecanismos que eu penso que existem a nível internacional, que alguns já foram falados, como acharem melhor. Força, Miguel, já agora... Força? Então vá, então concluo. Então vamos lá, mecanismos internacionais que eu penso que existem. Obviamente temos o tema do Green Deal, ok, que é a neutralidade até 2050. No âmbito do Green Deal foi agora criada uma Mission Climate Neutral for Cities. Essa Mission Climate Neutral for Cities, neste momento há uma call, que é um grant de 53 milhões, que é para criar a entidade que vai fazer depois a certificação destas cidades que se venham a candidatar. Esta mission tem como objetivo ter 100 cidades climate neutral com neutralidade climática até 2030, portanto até daqui a muito pouco tempo. Esta missão, isto vai ser feito ao abrir de um contrato, e o que este contrato obriga é exatamente àqueles tópicos que eu comentei no início que devem ser feitos, às boas práticas, que é, obrigam a ter uma estratégia, obrigam a ter um alinhamento de stakeholders. Este contrato é tripartido entre a cidade, o Governo Central e a União Europeia, para garantir que o processo de execução de facto acontece como devia. E obviamente para essas cidades, essas 100 cidades, vai haver um apoio, eu não sei de quanto é, porque penso que isso ainda estará em fase de estudo, mas vai haver apoios significativos no contexto da União Europeia. É uma oportunidade grande para as cidades portuguesas posicionarem para isto, porque eu penso que é um win-win, que é, por um lado, implementam boas práticas e, por outro lado, são ajudadas na implementação dessas boas práticas. Naturalmente, os seus cidadãos ficarão mais felizes, as suas empresas também etc. Isso é uma oportunidade. Outro tema é o Finance Gap, que é um fundo feito pelo World Bank e pelo BEI, especificamente para 100 milhões para cidades, em que se pode também
trabalhar. Obviamente temos o plano de recuperação e resiliência, que não há, eu não li em detalhe, vi os grandes blocos e vi-os bem, não há uma evidência clara ao tema das cidades, não há uma referência clara. Eu penso que eventualmente poderia haver, mas obviamente o ângulo das cidades é um ângulo que é naturalmente enquadrável. Vem fundos também, que é o Euro Urban Initiative para, e por exemplo, Lisboa, agora um projeto em que nós fomos parte de um consórcio, em que foi o anterior a este fundo, que é para tudo o que seja pilotos de cidades, onde também vai haver aqui apoios. Pronto, e isso aí é outro desafio que eu lançava, e eu sei que aqui o António Almeida Henriques o faz bem feito, é as cidades olharem quando fazem o seu planeamento estratégico, verem de facto que tipo de apoios têm, mas vão perder algum tempo nisto e tentarem alinhar as suas estratégias com estes apoios, porque eu penso que é algo que é positivo. Obviamente não chega, é importante haver apoio também nacional, é importante haver apoio a nível do setor privado, para isso tem que haver a criação de um ecossistema, conforme a Viseu tem feito, conforme Cascais tem feito, em alguns casos Lisboa e o Porto também têm feito. É preciso criar este ecossistema público ou privado para que as empresas privadas investam, porque percebem que a Deloitte, quando colocou o seu centro em Viseu, fê-lo não é não é porque acha engraçado estar em Viseu, não fê-lo porquê? Por 2 ou 3 motivos. Primeiro motivo é uma questão de retenção de talento. Porquê? Porque as pessoas, os profissionais em Viseu são tão bons como em qualquer outro lado. Em alguns casos são melhores, outros casos são piores, isso depende. Mas porque é uma questão de retenção de talento de grande qualidade. Porquê? Porque os profissionais gostam de viver em Viseu, têm enorme qualidade. Obviamente que a salários, chamemos assim, competitivos, com apoio do município. Portanto, e no fundo temos um centro de desenvolvimento que está em Viseu a trabalhar para o mundo inteiro. Eu acho que poucos daqueles estão a trabalhar para Portugal, a maior parte deles estão a trabalhar para o mundo inteiro. E eu diria, tem um contexto empresarial positivo e que foi criado pelo município de Viseu e pela gestão do município de Viseu. É um exemplo concreto. E pronto, se calhar já falei de mais. Muito obrigado. Eu ficava aqui assim e agora ia provocar um bocadinho o nosso querido amigo António Almeida Henriques, porque eu estava a ouvir a intervenção do Miguel com atenção e ele referiu aqui um conjunto de aspectos muito relevantes, sempre destacar esta questão da descarbonização que nos vai acompanhar. Há, de facto, todas estas políticas europeias que estão a surgir, mas, António, eu pergunto se nos últimos anos se foste envolvido nesta discussão e nesta questão de como é que nós fazemos isto às múltiplas escalas e como é que os autarcas participaram na definição dos programas que vão surgindo. Quer dizer, o que é que... Miguel, eu ouvi com muita atenção quer a intervenção da Cláudia, quer do Miguel Eiras Antunes, e de facto os territórios são diferenciados, têm que ter a estratégia diferenciadora e a liderança nos territórios é extremamente importante. E as autarquias são fatores fundamentais para que isso possa acontecer. Eu estou há 7 anos nesta função autárquica, nesta missão, e estava a ouvir o Miguel a falar e a sorrir, porque, por exemplo, uma das primeiras questões que nós definimos foi onde é que nós podemos ser diferentes das outras cidades. E uma das questões que colocámos logo à cabeça foi a enorme qualidade de vida. O padrão de qualidade de vida e até a estratégia de comunicação da cidade assentou logo desde o primeiro minuto na lógica da melhor cidade para viver. E ao mesmo tempo as declinações da melhor cidade para visitar, a melhor cidade para trabalhar, a melhor cidade, enfim, para ser feliz. E esse foi sempre um dos pontos centrais de toda a política do município, para tentar, por um lado, para fixar pessoas, por outro lado, para poder captar novas. Viver numa cidade em que se está a 10 minutos de qualquer dos locais, em que se tem um sistema de ensino, como, por exemplo, nós temos hoje, em que estamos em segundo lugar a nível nacional, o ensino público em Viseu. Ter uma política cultural que nos coloca hoje num honroso primeiro lugar da cidade que mais eventos culturais promove por 1000 habitantes. O podermos hoje ter 12.000 pessoas em 100.000 a praticar desporto de uma forma continuada na cidade. Isto também são políticas inteligentes. E esta é desde logo um fator que atrai pessoas. Depois, obviamente que quando falamos em tecnologia, nós temos que sempre olhar a tecnologia ao serviço das pessoas. Nós hoje não podemos ter uma governação igual à que tínhamos antigamente.
uma governação de cima para baixo. Nós hoje temos de ter mecanismos como o orçamento participativo, para as pessoas serem chamadas a não só dar a sua opinião de 4 em 4 anos quando votam, mas a participar de uma forma ativa nas políticas que são definidas. O cidadão hoje exige da parte da sua autarquia cada vez mais transparência, mais políticas de desmaterialização, de resposta rápida aos seus problemas. Portanto, a lógica da governação hoje tem que ser olhada de uma forma diferente e sem ferramentas digitais é impossível fazê-lo. Quando falamos nas alterações climáticas, por exemplo, e da descarbonização, o Concelho de Viseu, há 7 anos atrás, tinha 0% de produção de energias limpas. Hoje, 50% da energia é limpa. Porquê? Com a aposta na biomassa, numa mini hídrica, nas eólicas. Portanto, estes desígnios ambientais, da sustentabilidade ambiental, foram críticos. Mas não deixámos também de dar uma grande atenção à captação de investimento. E quando chegamos à captação de investimento, olhando para um território como este, que até tem aqui, felizmente, uma boa dinâmica, por exemplo, industrial, no setor automóvel, no setor dos medicamentos e por aí fora, a Viseu vai posicionar-se para fazer concorrência aos concelhos à volta ou vai ter uma estratégia diferente. E optámos em 4 setores: tecnologias de informação e comunicação, a área da saúde, a vertente das energias e da sustentabilidade ambiental, portanto as indústrias do ambiente, e a agroalimentar. O que é que, por exemplo, o tempo nos provou? A Deloitte é um bom exemplo de como Viseu soube atrair novas competências. Nós hoje temos 850 pessoas qualificadas e há 7 anos, nestas áreas de tecnologias de informação e comunicação, praticamente não tínhamos nada. E, portanto, crescemos 850 empregos qualificados que depois já se refletem, por exemplo, no rendimento do ano 2018, em que dos ativos, portanto, do rendimento deduzido do IRS, nós conseguimos crescer quase 440 euros por habitante. Estas são as estratégias que nós hoje temos que seguir. Agora, respondendo concretamente ao que o Miguel diz, as políticas públicas estão muitas vezes alinhadas com estas estratégias da A a Z, não estão de todo, porque, obviamente, nós também temos de ser criativos. Por exemplo, se hoje nós temos um MOVE, de Mobilidade Urbana de Viseu, que é considerado até dos programas mais avançados do ponto de vista de mobilidade, tivemos de ter alguma criatividade. E como não tínhamos fundos suficientes para o fazer, fizemos, por exemplo, 2 concursos públicos internacionais, um para a área do transporte, onde já incluímos o on-demand e o transporte urbano, que não tínhamos, mais o transporte para as freguesias, e esse concurso permite-nos que nós, de alguma maneira, multiplicamos. O investimento de 9 milhões de euros não está a ser feito pela autarquia, mas sim por alguém que ficou com a concessão. Na área, por exemplo, do estacionamento, nós tínhamos um investimento também muito elevado, fizemos também um concurso público internacional para a concessão do estacionamento. Só nestas 2 vertentes, nós hoje na área da mobilidade estamos a investir mais de 20 milhões de euros, mas o município, em termos práticos, está a investir cerca de 2 milhões, fundos comunitários cerca de 3 milhões, mas o resto é investimento privado. Por exemplo, agora para a lógica da nossa infraestrutura, resolvemos pensar de outra maneira. Ora, não basta ter LEDs para ser uma cidade inteligente, mas substituir a iluminação pública toda por LEDs traz-nos uma poupança anual que nos permite, neste momento, estar a ambicionar instalar uma rede digital em todo o concelho, uma rede LoRa em todo o concelho para podermos ter uma melhor atenção aos contadores inteligentes e também à recolha de lixo, e ambicionar, por exemplo, no próximo ano termos todas as nossas escolas com o Wi-Fi e através da rede também passarmos a ter todas as nossas escolas e infraestruturas da Câmara através do CCCB, portanto com o sistema de vigilância à distância. Nós também temos de ser criativos. Os programas comunitários é que são um pouco criativos. Eu já geri os programas comunitários durante 2 anos a nível nacional. Eu acho que condicionar, o Miguel dizia assim, há cidades que definem toda a sua estratégia em função das gavetas, no fundo, que são colocadas à disposição pela União Europeia. Mas estas gavetas nem sempre servem à estratégia dos diferentes territórios. Não me permite, por exemplo, ter uma estratégia diferenciadora. E o que falta muitas vezes aos modelos dos programas comunitários é de facto a visão holística do território, permitir ter uma estratégia integrada. Por exemplo, eu olho para os PEDUs, para os planos estratégicos de desenvolvimento urbano. Ok, focalizaram-se, por exemplo, na lógica da reabilitação urbana, deram alguma importância à mobilidade, deram também alguma importância à coesão social, mas esqueceram, por exemplo, o componente do marketing territorial, que é extremamente importante, esqueceram-se de lógicas de desenvolvimento económico,
Tudo isto tem que funcionar hoje como um todo. Eu valorizaria muito mais uma política comunitária, e designadamente dos fundos nacionais, que permitisse a uma cidade, no contexto do território onde está envolvido, desenvolver uma estratégia que catapultasse e ao mesmo tempo levasse atrás de si os territórios que estão à sua volta. Eu valorizaria muito que no 2030 houvesse uma estratégia que puxasse mais pelas cidades de média dimensão, que são a única maneira de não agravar ainda mais o despovoamento que o território está a ter. Portanto, isto para te responder, Miguel, eu acho que muitas vezes, obviamente que eu felizmente tenho um percurso de vida que me permite ter um conhecimento muito aprofundado dos fundos comunitários e perceber como é que muitas vezes posso jogar com cada uma dessas gavetas na estratégia que Viseu tem vindo a seguir. Mas nem todos os autarcas têm essa visão de quem já geriu os fundos comunitários a nível nacional. Portanto, eu acho que nós devíamos ter uma perspectiva mais integrada. Acabamos por querer impor aos territórios uma política igual para todos. E quando damos conta, as gavetas são todas iguais. E isso não permite a tal diferenciação de um território inteligente e não permite a tal coesão territorial que nós defendemos. Portanto, eu acho que aí as coisas têm que evoluir num outro sentido. Obrigado, António. Eu aproveitava, pronto, não podemos, isto às tantas, estamos todos aqui assim a usar Viseu como exemplo, fica assim um bocadinho, o António vai ficar ao fim desta sessão aqui assim, vaidoso da sua cidade, mas de facto é um excelente exemplo. Eu sou muito orgulhoso da minha cidade, não é? Eu sei, e com razão. Mas eu queria abordar outro tema que tem vindo aqui a ser também um bocadinho tocado no Facebook, nos comentários, que é de facto, não nos podemos esquecer também, nesta construção das cidades, da relevância do espaço público, das infraestruturas verdes, e eu estava-me a lembrar das iniciativas que levaste a cabo em Viseu para reanimar, digamos assim, o centro histórico, e isso não foram medidas, digamos assim, de cosmética, foram planeadas, foram medidas de médio e longo prazo, que agora começam elas a frutificar e a dar os seus resultados. E isso levava-me a pedir à Cláudia para fazer aqui assim uma segunda intervenção, eventualmente ligando àquela questão que o Miguel referiu, do S3, do turismo smart, do turismo sustentável e do turismo safe. Portanto, os três S, mas como é que isso também, de facto, está muito ligado a esta capacidade que nós ainda temos em Portugal de construir territórios com identidades muito distintas umas dos outros, num território que na realidade é bastante pequeno, porque mesmo quando falamos das regiões ultraperiféricas, falamos nos Açores e da Madeira, se fizermos uma viagem de avião não é distante, quer dizer, podemos chegar a qualquer ponto do país e temos realidades completamente diferentes e valores muito relevantes. Como é que nós conseguimos conciliar tudo isto, Cláudio? Uma nota final à medida que nos aproximamos do termo da sessão de hoje. Obrigada, Miguel. Deixa-me dizer ao outro Miguel que vou aproveitar e realmente é um ponto de vista super interessante a questão do Work from Portugal. Realmente nós estamos sempre a tentar trazer mais turismo, mais income, e esse pode ser de facto uma estratégia de venha trabalhar a partir de Portugal. Quanto à questão que colocou aqui dos 3 S, do Smart, Sustainable e também da questão da segurança, eu acho que o nosso país tem um potencial enorme do ponto de vista da conjugação destes 3 S. E, portanto, aquilo que é preciso fazer, do meu ponto de vista, é nas estratégias que forem definidas para o futuro, e um futuro que será nestes próximos anos, com este montante que é realmente referido da União Europeia, eu julgo que essa referência deve ser encaminhada também pelos governos. Porque o António Almeida Henriques referiu que os programas não têm uma visão holística, mas a própria definição que os governos acabam por dar às prioridades e elencar as prioridades destes fundos comunitários, se calhar também esses próprios é que não fazem a tal visão holística, porque quando definimos
ou é aberta uma call na União Europeia com o sentido de desenvolver as cidades do ponto de vista da sustentabilidade, claro que isto acaba por ser transversal a várias áreas de intervenção e, portanto, julgo que, em primeiro lugar, os governos têm de lançar essas prioridades nesse financiamento existente e que permitam, claro, um desenvolvimento. Esse também é o que nós defendemos na União Europeia. Nós queremos efetivamente que a Europa se desenvolva, mas que respeite as singularidades, a particularidade de cada uma dos Estados-membros, dos países e das regiões. Aliás, é por isso que a Europa é também tão rica desse ponto de vista da multiculturalidade e da diversidade. Eu penso que, como disse na intervenção inicial, do ponto de vista da inteligência e da sustentabilidade, nós podemos e devemos, enquanto agentes políticos, mas também da parte dos decisores, encontrar aqui um equilíbrio entre aquelas que são as metas que estão pré-definidas e que foram faladas, por exemplo, do Green Deal, portanto, do Pacto Ecológico Europeu, e de que forma é que essas metas podem ser aliadas ao desenvolvimento de projetos do ponto de vista privado e do público, porque temos de estar atentos também à procura. O que é que será a procura dos turistas nos próximos anos? E certamente que essa procura, nós não vamos mudar o nosso produto, nós já temos o nosso produto bem definido, podemos ter de adaptá-lo às diferentes circunstâncias, mas aquilo que é urgente é estar atento ao que será a próxima procura do ponto de vista dos turistas e a resposta que as cidades, que as regiões, que o país tem de dar, deve ir ao encontro dessa procura que é claramente alinhada com questões ecológicas, questões da sustentabilidade e portanto, daí que todo o financiamento que possa ser oriundo deste Pacto Ecológico Europeu deve servir as organizações públicas e privadas no apoio a esta transição, porque vamos ter de passar por um período de transição e, portanto, todos os investimentos que o público e o privado terão de fazer nesse sentido devem ser orientados para a transição para uma sociedade do ponto de vista ecológico e sustentável e claramente entroncado com a mobilidade que será muito alinhado com esta procura e com este Pacto Ecológico Europeu que aos dias de hoje efetivamente é a projeção que os fundos europeus na sua maioria estão a ser orientados, com algumas ressalvas, obviamente, com alguns cuidados para que não entremos em demagogia de que tudo deve ser orientado única e exclusivamente para o ecológico, mas este equilíbrio entre o desenvolvimento e aquilo que a economia deve potenciar tem de ter algo muito alinhado com este Green Deal. E, portanto, eu acho que os 3 S's que foram referenciados, tendo também muito em linha de conta o que será todo o tratamento de dados, da Big Data, da inteligência artificial, deve orientar os destinos para esse sentido. Eu referi no início e julgo que não será demais mencionar uma vez mais o facto da importância na formação e na qualificação das pessoas, dos recursos humanos para esta transição na era digital, para a orientação das próprias
empresas que terão de adaptar-se, para os próprios hotéis que terão de dar aqui uma outra visão, porque certamente com esta era da digitalização vamos falar da robótica e de tudo o que está intimamente ligado às máquinas e que nos levará a outra possível e futura discussão de que é como as máquinas depois vão substituir o mundo do trabalho e os recursos humanos e como é que estes recursos humanos têm de estar preparados para esta interação com a robótica e com a inteligência artificial alinhada a todo o desenvolvimento que aí vem. Portanto, são enormes os desafios. O financiamento europeu não pode ser, como o Miguel Eiras Antunes referiu, a única meta. É preciso também procurar junto de outros modos, e foi referido bem o Banco Mundial e outros fundos que poderão ser aproveitados, e aí há que fazer um esforço conjunto, global, de alguma forma harmonizado para que Portugal possa sair beneficiado como um todo, aproveitando as regiões menos desenvolvidas e fora dos grandes centros urbanos para potenciar, para que com estas ferramentas e estas infraestruturas se possa potenciar a tal coesão territorial e o desenvolvimento social e económico desejado para o nosso país. Muito obrigado, Cláudia. Eu de facto, esta nota das competências e da formação é aqui vital também, porque também não nos podemos esquecer que em 308 municípios há municípios de dimensão muito distinta, com características muito distintas, e nós estamos a falar de uma mudança brutal que exige também competências completamente distintas daquelas que eram necessárias num passado não muito distante. E, portanto, esse será também outro desafio que nós temos que enfrentar. Eu ia passar a palavra ao Miguel, mas parece-me que o Miguel teve aqui assim um problema técnico e perdemos-lo subitamente. E, portanto, nós aproximamos do final desta sessão. Perguntava se querem acrescentar mais alguma coisa. António, queres acrescentar mais alguma nota final, agora de encerramento, antes de fecharmos? Miguel, eu acho que é relevante pegar nesta questão que a Cláudia referiu e também o Miguel Eiras Antunes, que é os caminhos para os fundos, não é? De facto, nós afunilámos muito nos últimos anos na lógica dos fundos comunitários quando existem outras oportunidades. E o caminho é o caminho das pedras. Por exemplo, eu dou-te o exemplo, e tu conheces bem, por exemplo, no Urban Innovative Action, que é um programa europeu disponível, nós já lá fomos 3 vezes e não conseguimos, nessas 3 vezes, ser vencedores nas nossas candidaturas, apesar de, na última, ser na área da economia circular e termos ficado a 2 lugares de ver a candidatura aprovada. É que este percurso das alternativas para além dos fundos comunitários é um percurso muito doloroso e ao mesmo tempo caro, porque é preciso desenvolver projetos, etc, etc. Às vezes parece tudo muito fácil, mas não é. E muitas vezes as cidades têm que fazer este percurso. Talvez o próprio governo é que também deveria, através, por exemplo, das CCCDRs, das próprias CIMs, dotá-las de mecanismos que permitissem às autarquias aprenderem estes novos caminhos, em vez de ser aquela gaveta que abriu e que permite ir lá. Agora, obviamente que eu não tenho dúvidas que a coesão territorial passa muito, por um lado, por uma lógica de um Portugal 100% digital, isto é, de um país conectado. Sem um país conectado não há fixação de pessoas. Quer dizer, hoje não se consegue pôr uma família a viver, seja em que território for, sem conexão. E, por outro lado, também não há a possibilidade de captar pessoas. O teletrabalho só é possível, essa tal lógica de trazer pessoas da Europa para trabalhar a partir de Portugal, se as pessoas tiverem ferramentas. E a verdade é que o país ainda é muito assimétrico nesse nível. Portanto, eu diria que a infraestrutura e a estratégia estão aqui intimamente ligadas para uma lógica inteligente do desenvolvimento do território. Obrigado, António. Eu acho que, bom, para já, se alguém perguntasse qual era a prioridade que nós devíamos ter para o país, era a cobertura 100% digital. Acho que isso era o maior disruptor do desenvolvimento do país, porque só quem eu nem sei se há alguém que não tem essa percepção,
que o acesso ao conhecimento e à capacidade de comunicação transforma tudo e, portanto, deveria ser um direito fundamental, à semelhança de termos água, de saneamento básico, educação, devíamos ter essa acessibilidade. A segunda nota era por esta questão da integração de políticas, também partilhando um bocadinho o que foi a minha experiência do governo, que foi aquela sensação com que eu fiquei muitas vezes, que se imputavam responsabilidades a Bruxelas e à Comissão Europeia por ausência de ação e de planeamento e de construção de políticas à escala nacional. E, portanto, há aqui um espaço, e como muito bem dizes, se calhar entre o poder local, as comunidades intermunicipais e as comissões de coordenação e o governo, para se trabalhar estes temas e termos aqui uma abordagem um bocadinho distinta e mais proativa, respondendo aqui um bocadinho ao que o Miguel tinha dito. Miguel, nós perdemos aqui momentaneamente, portanto já estávamos quase a encerrar, mas não queria deixar de dar aqui assim a oportunidade também de dar uma nota final. Cláudia. Foi o tal tema da cobertura digital. Perdi, de repente foi-se, e agora já voltou. Já arranjei aqui alternativas, já estou de volta. Desculpa. Cláudia, quer concluir? Acrescentar alguma coisa? 2 minutos para fecharmos. Não, eu acho que isso é fundamental do ponto de vista das autarquias ou das empresas, mesmo das micro... O nosso tecido empresarial também é composto por pequenas e médias empresas, portanto, falar do ponto de vista público e privado, até chegar àquele patamar que é o dos fundos europeus ou das aberturas de oportunidades que a Comissão Europeia lança, há aqui um gap de circunstâncias que deve ser travado e se calhar teria que existir aqui uma entidade que permitisse aquilo que o Almeida Henriques também referiu, a dificuldade e o caminho sinuoso que é preciso chegar para estes programas, para atingir estes programas. Devia existir aqui se calhar uma formação, algo que orientasse o público e o privado, porque as empresas também têm imensa dificuldade, para já nem têm recursos para decifrar toda a burocracia que é necessária para chegar a estes fundos. E, portanto, há aqui sim um patamar que precisava de uma ajuda complementar para que efetivamente estes programas existentes da União Europeia cheguem efetivamente ao tecido mais sensível e menor do ponto de vista da capacitação que têm de chegar a estes programas. Com isto, dizer que há todo um manancial de circunstâncias e de caminhos a percorrer que levam a crer que o nosso país tem um potencial enorme e é fundamental que esta cobertura 100% digital se faça sentir rapidamente, porque isso vai, obviamente, apoiar os cidadãos locais, mas também aqueles que nos visitam ou que queiram investir no nosso país, lhes dê algo de um add-on para poderem ficar. Muito obrigado, Cláudia. Miguel, eu julgo que os autarcas sociais-democratas têm vindo a fazer um caminho muito relevante nesta construção da inteligência urbana e eu sei que és um otimista. Portanto, o Portugal Smart Nation está-se a construir a pouco e pouco e haja ambição e capacidade de concretização. Miguel, terminas aqui fechas o nosso debate. Então, vamos lá ver, só aqui em resumo. Primeiro, algumas notas, eu penso que é importante, de facto, que os nossos autarcas sigam o exemplo de outros autarcas que têm feito bem, ou seja, que é pensar estrategicamente, garantir que o fazem de forma planeada e que medem os resultados que atingem, com o cidadão no centro e tentando sempre fazer uma coordenação regional e sempre possível a nível nacional. E obviamente uma aposta grande em tecnologia e dados, mas muito também na correlação dos dados, garantir com a correlação dos dados dos diversos domínios da cidade, que é para garantir que se dá uma resposta integrada ao cidadão, que nem sempre é fácil. A primeira nota. A oportunidade para Portugal são 3, que é, nós podemos ser, de facto, podemos ser uma Smart Nation, uma Smart and Sustainable Nation, se trabalharmos de forma coordenada a nível dos diversos, se tivermos uma estratégia para as cidades inteligentes, alinhada também com a União Europeia, uma estratégia nacional
para a cidade inteligente alinhada com a União Europeia, não há nenhuma razão para não sermos uma referência em termos das cidades mais smart and sustainable. Isso é a segunda nota. Temos a oportunidade de work from Portugal, ou work within Portugal, e o terceiro é o S3, que já aqui foi falado. Eu penso que não há nenhuma razão para nós sermos os melhores do mundo em algumas áreas. No turismo já somos. Podemos ser no Work from Portugal. Um exemplo prático nós, a Deloitte, temos um centro a Deloitte elegeu as Smart Cities como uma área estratégica à escala global. A Deloitte é a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Isto não é publicidade, é o que é. É a maior empresa de serviços profissionais do mundo, em 300 mil pessoas, e elegeu Smart Cities como uma área estratégica. E foi Portugal que, e ainda hoje tem, a liderança desta área estratégica da Deloitte à escala global. Porquê? Porque trabalhou em conjunto com municípios portugueses, começou com Cascais, com quem se fez uma parceria interessante, também com a Deloitte Global, Deloitte Portugal, Cascais, depois também com Viseu, e tem feito com que estes exemplos sejam vistos à escala global como os melhores exemplos no mundo de Deloitte num conjunto de matérias. E é por isso que nós hoje somos vistos como, e ainda hoje temos a equipa das equipas mais qualificadas ou a mais qualificada à escala global. Apesar de estarmos num país pequeno, portanto não é impossível estar num país pequeno. Obviamente, se nós estivéssemos em Inglaterra, com Londres, etc., e Manchester, era muito mais fácil, tínhamos um volume de negócios muito maior no sítio onde estávamos sediados. Aqui conseguimos fazer através de coisas mais pequenas, a fazer pilotos que são muito mais profundos e que acabam por ser exemplos para cidades lá de fora. Não há nenhuma razão para não sermos também exemplos à escala global em muitas outras matérias. Estamos a atrair vários centros de investimento a nível internacional. Eu penso que devemos continuar a trilhar esse caminho. Nós não é normal, não está no nosso DNA. Agora no meu está mais, porque acabei pela inerência daquilo que fui fazendo, chegar a esta sociedade global. Não é normal nós, mesmo quando somos os melhores, nos posicionamos, não, eu nisto vou ser o melhor do mundo. Não tem que ser do mundo, mas da Europa. Não é normal. E acho que devemos ambicioná-lo mais vezes, porque em várias matérias acho que temos possibilidade de facto de o ser. Muito obrigado, Miguel. Eu afinal vou voltar ao António. António, vamos ser os melhores do mundo? A ver, eu acho que se tivermos estratégia, capacidades não nos faltam, nós temos competências, não é? As nossas gerações, sobretudo estas novas, enfim, também não vou dizer mal da minha, não é? Nem da tua geração, mas estas novas gerações estão muito bem preparadas, muito, muito bem preparadas. Nós sentimos isso, por exemplo, na área tecnológica. Estes jovens que a Deloitte, por exemplo, veio aproveitar em Viseu, são de facto jovens muito bem preparados ao nível mundial. Portanto, eu acho que se tivermos estratégias, se tivermos os instrumentos, podemos de facto ambicionar, como já somos hoje em muitas áreas, uma referência. Agora, tudo depende às vezes da vontade política e da estabilidade das políticas. Uhum. Bom, esta é a nota final da estabilidade das políticas que fazem toda a diferença. Muito obrigado a todos. Eu acho que foi uma noite bastante animada e enriquecedora. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam através do Facebook neste debate sobre cidades inteligentes Portugal-Coeso. E fiquem bem, keep safe e até breve. Foi um prazer. Muito obrigado a todos, meus caros. Um abraço e até breve. Até breve.